Fala galera do Jovem Cast, hoje estamos aqui começando mais um episódio. O episódio de hoje eu acredito que esteja todo mundo aí no sofá de casa, assistindo de boa, é um feriado, então eu espero que você tenha aproveitado muito bem o seu dia, que você tenha aproveitado aí, descansado, aproveitado ali com a família, com o seu momento de lazer. E agora, a gente vai ter aí um momento de estudo sobre um conteúdo muito legal. Mas não vai ser apenas eu e você. A gente está aqui com dois convidados muito legais. Então, esse vai ser o momento onde eles vão se apresentar. Então, vocês vão conhecer eles agora. Podem se apresentar, gente. Um de cada vez. Calma aí. Podem se apresentar. Bem, eu me chamo Eurisma Alves. Sou adventista há mais de 10 anos. Amém. De berço, praticamente, mas fui batizado aos 17 anos. Uhum. Então, desde lá, graças a Deus, não a mim, eu sempre procuro ter todo um devocional, ter todo o conhecimento. Eu acredito que vou ter alguma coisinha para acrescentar aí. Amém. Olá, pessoal, tudo bem? Uma Vocês já figurinha me conhecem? repetida, né? Tô aqui de novo no podcast. Pra quem não lembra ou não viu o Diego ainda, na nossa primeira temporada, no terceiro episódio, o Diego estava aí com a gente, comentando sobre um assunto muito interessante também. Então, se vocês quiserem rever o Diego, ou ver aonde o Diego apareceu, voltem aí na outra temporada, para que vocês vejam qual o conteúdo, se ele é bom mesmo no que ele faz, no que ele fala. Bom, Diego, Vocês podem maratonar também o nosso podcast aí, né? Não tem problema não, a gente Com não vai achar certeza. ruim. comentar, curtir, compartilhar também. Comentem se vocês lembram do Diego e se vocês acompanham o podcast desde quando o Diego participou. Enfim, Diego, desculpa, pode continuar essa apresentação. Bom, primeiramente, tudo bem com vocês, pessoal? Meu nome é Diego, para quem ainda não me conhece, eu sou aqui da IAGSIC. Gostaria de enfatizar algo muito importante. Eu e o Elismar, nós não somos um casais, porque os dois podcasts passados foram feitos por casais. Amém! Né? A gente não é casal. Eurismar, ele Então a tremeu gente tá aqui agora. normal. Então, é isso aí. Meu nome é Diego e eu sou aqui da IAGSIC. Atualmente, estou na rede adventista, trabalhando na rede adventista. Sou um dos anciões aqui do distrito. Oh. E Amém. junto com o Eita, pessoal do agora. Flávio. E estamos aí para mais um podcast para honra e glória de Deus. Amém. Gente, antes da gente se aprofundar nesse assunto, eu acredito que a gente não esteja capacitado ainda para falar sobre isso. Mas para que a gente esteja capacitado, para que a gente tenha mente e o foco nisso, gostaria de convidar o Eurismar para fazer a primeira oração, para que a gente peça para que Cristo nos molde agora e nos dê esse conhecimento, para que nada do que a gente venha falar agora seja em vão, ou seja, coisas que nós desejamos, mas sim o que Cristo quer passar. Sim. Então, Eurismar, faz essa primeira oração pra gente. Oremos então. Santo, Santo e eterno Deus, acredito, Senhor Deus, na Tua presença, acredito na Tua bondade e acredito também na companhia do Teu Santo Espírito, que nos concede sabedoria e nos concede compreensão da Tua palavra. Amém. Por este motivo, Senhor, oramos ao Senhor e pedimos, ó Pai, a Tua presença. Pedimos não porque somos dignos ou merecedores, mas pedimos pelo nome do Teu Filho amado Jesus. Esteja conosco, nos conceda a sabedoria dos altos céus. Em nome de Jesus, te oramos. Amém. Amém, Amém. Senhor. Gente, vocês foram desafiados a falar sobre uma lição que está com um texto bíblico em Apocalipse 14. Que tremenda responsabilidade que vocês Responsa tiveram, grande, né? hein? Bem grande. Gente, quando vocês viram, eu sei que foi um pouquinho desafiador, mas quando vocês viram ali Apocalipse 14 como texto bíblico, quando vocês viram o tema, o altar e as 3 mensagens, quando vocês viram a nossa tirinha, que ela sempre está maravilhosa, o que vocês imaginaram que a lição ela estaria falando? Antes de seria? ver o conteúdo ali. A primeira coisa que eu imaginei foi que seria uma lição muito boa. Muito bom ok. estudar Apocalipse. Incrível, né? Eu gosto muito de estudar Apocalipse. A hora que eu vi, eu fiquei muito empolgada. Eu falei, meu Deus, é Apocalipse. E você, Diego, o que você achou? Então, a tirinha. Então. Eu acho interessante que a própria parte do estudo do Apocalipse vai falar sobre isso daí, né? Sim. Mas
Se a gente for ver o resumo que a tirinha traz ali pra gente, é algo que pode tanto confortar o nosso coração, como também trazer um pouquinho de desespero. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, Mas, assina embaixo. dá aquele desespero assim ao mesmo tempo, porque a lição vem falando sobre adoração, né? A gente precisa... A lição o tempo todo vem trazendo formas de como a gente pode adorar a Deus, né? E daí a tirinha ali, os desenhos ali, que se for ver, quem for ver ele depois no vídeo, vai ver ali coisas legais, né? Uma pessoa ali, uma menininha ali, que ela tá fazendo formas de adoração a Deus, né? Seja essa forma através de confortar o coração de uma pessoa, seja de ensinar a palavra ou simplesmente adorando. Mas embaixo vem o texto. E aquele texto ali, que tá ali em Caminho a Cristo, hein? Não se esqueçam de ler Ellen White depois. Página 101. E é um livro incrível, desculpa. Mas é muito incrível. Aí o texto vem dizendo assim: aquele que não faz outra coisa a não ser orar, em breve deixará de fazer isso. Então, só a mensagem ali já vem dizendo o quão importante é você realmente pregar o evangelho, adorar a Cristo de forma coerente, de forma com que Cristo quer que a gente adore Ele. Mas, gente, só pra gente não compreender ali de forma errada ou pra que ninguém tenha dúvidas. O que quer dizer ali na tirinha quando fala que em breve deixará de fazer isso? Quer dizer que a gente não vai mais poder orar nunca mais pra Cristo? Por que a gente não vai? Por que a gente vai deixar isso, de fazer isso? Olharam pra mim. Mas Bom, você eu jogou, acredito... então, já joguei ali, jogou né? na mesa, terminou. Eu acredito que, assim, o que vai deixar de a gente fazer isso vai ser a falta de adoração a Deus, né? A falta de adorar aquilo que Deus preza na nossa vida, em fazer com que a gente se aproxime dele, né? A adoração em si é reconhecer que ele é o Deus em nossas vidas. E a partir do momento que a gente tem uma vida monótona, uma vida mecânica, uma vida onde a gente não evolui acho que é a palavra errada, mas não se desenvolve como cristão, a gente acaba caindo na rotina e acaba fazendo as coisas de forma mecânica, e isso vai fazer a gente pecar. Vai fazer a gente não amar a Deus da forma como Deus quer que a gente ame Ele de volta. Um relacionamento com Deus, ele tem que ser um relacionamento de duas vias, né? Então, Deus ama a gente tem que amar a Cristo de volta. Então, não é só simplesmente Deus ama a gente, beleza, tá tudo certo. Não. Deus quer que a gente retorne esse amor para Ele, né? Que qualquer pessoa que sinta amor por alguém, por uma outra pessoa, por assim dizer, vai querer o retorno de volta. Quer ser amado novamente. Então, da mesma forma como Deus é um pai que busca o nosso amor, ama o seu filho e busca o nosso amor, nós temos que, como filho dele, amar ele também. Amém. Erismar, o que você interpretou? Eu compreendo que a palavra de Deus, ela vai de uma maneira bem objetiva, assim, de mostrar pra gente que Deus, ele deseja estar perto de nós, assim, ele fez um santuário, né, terrestre, para estar perto do povo de Israel, assim, ele quer estar sempre perto de nós. Então a oração, ela é algo fundamental, é algo muito importante pra gente. A gente deve estar sempre em oração, porque como uma frase que eu sempre carrego comigo, né, que sempre diz, né, que a oração, ela é a chave da vitória. Amém. É onde a gente se aproxima do céu, a gente se aproxima de Deus. Então, só que a gente ora o quê? 30 minutos? E o restante de todo esse tempo... Oração fervorosa, né? Por 30 minutos. Não, tem pessoas que... às vezes a gente ora 1 minuto, mas olha só a minha linha de raciocínio. É que assim, a gente tem muito mais tempo para fazer outras coisas. Então, se a gente só apenas orar, é como se eu chegasse no Google, olhasse alguns movimentos de flexões, algumas coisas para me exercitar o meu corpo na academia, só que eu não vou na academia. Não vai me adiantar muita coisa. Eu vou ter conhecimento, eu vou ter uma proximidade de Deus, só que com o tempo eu vou parando isso. Sim. O ser humano... Por quê? É pouco tempo. Então, eu tenho que... É como eu vejo aqui na tirinha. Aqui a gente vê uma garotinha orando no pé da cama dela, só que logo em seguida ela tá falando de Deus para outras pessoas. Ela tá usando a palavra de Deus para dividir aquele... Ela tá não só se comunicando com Deus, mas ela tá se alimentando, sim, da palavra, se alimentando espiritualmente. E assim, como Jesus fazia, né?
antes de falar de Deus para alguém, ela tá demonstrando uma forma de amor. Ela Sim. tá abraçando alguém aí. Ali a gente vê que ser cristão não é apenas você orar por alguém, não é Isso. apenas você ter aquele contato de falar com Deus, mas você também agir de acordo com o que você acredita. Sim. Você agir de acordo com o que você está se alimentando. A gente já estava comentando algumas lições atrás que você é aquilo que você estuda, aquilo que você faz, aquilo que você procura. Então, se você procura estudar cada vez mais a Bíblia, você acaba refletindo e transmitindo a luz que a Bíblia nos traz. Às vezes a gente acha que a gente não tem dons, né? Ah, não Sim. tenho dom de orar, não tenho dom de cantar. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus, mas não tenho dom de nada. Mas a própria palavra de Deus fala, né? Que a gente tem dons, que Deus vai conceder dons pra gente, né? E você comentou também sobre a questão de fazer exercício. Eu posso não fazer exercício, não me delegar para fazer exercício, mas a partir do momento que eu me esforçar, eu vou, com a constância, eu vou me exercitar cada vez mais e vou ter uma saúde melhor. Sim. Seja na academia ou em outro lugar. Com a palavra de Deus, com o estudo da palavra de Deus e comunhão com Deus também. Quanto mais você se exercita, quanto mais você lê a palavra de Deus, né, se tem a comunhão com Deus, quanto maior vai ser esse contato, né? Sim. Quando eu li as 3 mensagens angélicas, eu já tinha estudado sobre elas, mas quando a lição trouxe elas, a minha interpretação das 3 mensagens angélicas é que ali Deus nos mostra os verdadeiros adoradores que Ele quer. Sim. Ele faz esse pedido. Quando vocês leram elas, quando vocês estudaram a lição, qual foi a interpretação que vocês tiveram delas? Qual foi, talvez, o pedido que vocês viram que Deus estava fazendo ali no momento? Pode começar, Mar. Eu deixo. Eu creio que o pedido de Deus, ele sempre vai ser um pedido de, como eu falei anteriormente, de estar próximo do seu povo. Com certeza Deus, ele, pelo que eu já estudei na Bíblia, né, assim, com base no que eu já vi na Bíblia, na palavra de Deus, jamais Deus quis ele estar distante do seu povo. Com certeza, como a gente sente, algumas pessoas por aí pode sentir um vazio assim quando está distante de Deus, com certeza Deus, ele também não se sente muito feliz em estar distante dos seus filhos. Imagina só, o senhor tem filhos? Tenho filho. Imagina só você passar 1 ano longe do seu filho. É ruim? Já passei uma semana longe da esposa e do filho, e você já fica com aquele coração apertado, já você fala, putz, a casa tá sozinha. Eu tô só sozinho na casa, a casa tá com aquele silêncio. Sim. E já fica aquele ruim. Agora imagine ficar 1 ano que nem você comentou, né? Sim. E a palavra de Deus, ela é uma carta de Deus para os seus filhos, uma carta de amor. Assim como as 3 mensagens angélicas, é uma advertência, mas também ali é trazendo todo o conhecimento, todo o planejamento ali que ele tem para resgatar os seus filhos, né? Eu acredito que Deus, ele teve todo esse planejamento, o plano da redenção, ele foi todo planejado ali para que ele não perca os seus filhos. Uma vez eu vi um comentário de pessoas assim, seculares. Vamos lá. Pessoas que, para não dizer seculares, né, para não ficar meio pejorativo, mas pessoas que não se gostam de se declarar pessoas religiosas. Falando assim, nossa, vocês religiosos apontam tudo para Jesus Cristo, né? E realmente, a palavra de Deus, tudo que você vai ver, cada detalhe, cada versículo, tudo aponta para Deus. E também tudo aponta para adoração. Quando a gente vê, por exemplo, o Apocalipse 14, a gente vai ver ali as 3 mensagens angélicas. E basicamente está falando sobre a proclamação do Evangelho, sobre a adoração a Deus. Quando a gente vai para Gênesis, a gente vê adoração a Deus. O ser humano caiu por falta de querer adorar a Deus, né? Deus, desde o começo, avisou que ia ter alguém que ia impedir, que ia tentar prejudicar eles, a adoração, o contato, o convívio deles no Jardim do Éden, né? Então, desde o Jardim do Éden, quando você vai ver todas as histórias que vêm vindo ali na Bíblia, né? Seja Abraão, seja Moisés, os reis, os profetas, os discípulos de Jesus, né? O próprio Jesus Cristo, tudo tem a ver com adoração. Então, o próprio trimestre tem falando, né? Vem falando sobre adoração. Sim. Então, quando vem falando ali sobre as 3 mensagens angélicas, quem que você está adorando? Você está adorando a Deus? Você está adorando o inimigo? Você está adorando as coisas do mundo?
tá no meio do caminho, né? Não tá nem adorando o inimigo, nem adorando Deus, tá adorando as coisas do mundo. Qual lado você né? está, né? E é isso, adoração, né? Então, as 3 mensagens angélicas é adoração. Quem você vai escolher para estar do lado, para adorar? Você prefere adorar a Deus, né? Até tem um meme na internet que fala, tá rolando aí nesses meses, esses dias atrás, né? Qual que é mais barato quem que é mais fácil você seguir? Qual que é mais barato você seguir? É mais fácil seguir a Deus ou é mais fácil seguir ao inimigo? Daí todo mundo fala, é mais fácil seguir o inimigo. Aí então vamos ver. Quanto que custa para você sair numa balada? Quanto custa para você tomar uma bebida? Para você usar um tóxico, né? Para você usar qualquer coisa relacionada ao inimigo? Tudo vai custar dinheiro. Você paga para tudo isso. E para Deus? Tudo é graça. Tudo é de graça. O que você recebe é de graça. De graça. Isso mesmo. Quando a gente vê ali que Deus está chamando verdadeiros adoradores para o adorarem, para se levantarem e pregarem de fato o evangelho, a gente acaba vendo alguns desafios também. Para hoje, nós que somos jovens, às vezes a gente passa por alguns conflitos pessoais. Porque às vezes a gente está na faculdade, às vezes a gente está no trabalho, às vezes a gente está fazendo alguma coisa ali da rotina, onde a gente vê uma oportunidade de pregar o evangelho, mas a gente vê talvez um desafio. Às vezes a gente tem medo de acabar falando sobre isso, acabar falando sobre um assunto e acabar se parecendo alguém chato, um ser chato. Por exemplo, digamos que num sábado à noite eu saí com os meus amigos da faculdade e fomos comer alguma coisa, ou saí com as pessoas até mesmo da igreja para comer alguma coisa. Da igreja não, só os da faculdade. E aí a gente tá ali com pessoas que não são do nosso meio, que é adventistas, que não são do nosso meio da igreja. E essas pessoas decidem pedir uma pizza que tenha de calabresa. E aí você fala, tipo, putz, eu não como. Aí aquelas pessoas já olham, tipo, por quê? Aí você vai falar, mas ao mesmo tempo que você tá falando o porquê, você fica tipo, poxa, eles estão se divertindo e agora já fica uma parte de pregação. Deixei o clima chato, deixei pesar todo o clima e você começa, tipo, ai, mas eu tô sendo chato, e se cobrar dentro de si mesmo. Como que a gente pode fazer essas pregações, como que a gente pode falar sobre o que a gente acredita sem nos tornarmos chatos ou sem parecermos chatos? Como que vocês podem nos ajudar aí? Bom, eu acho que primeiro de tudo é a gente pedir, primeiro ter contato com Deus, né? Você ter comunhão com Deus, né? Você sempre estar orando, lendo a Bíblia, e ter aquela amizade mesmo com Deus, porque sem isso nada vai ser possível daí em diante, né? Dali em diante é você fazer a tua parte. A Bíblia sempre fala pra gente, né? Leve o evangelho para todo povo, língua, até o próprio Apocalipse 14 fala isso, né? A todo povo, tribo, língua e nação. Então você tem que levar a mensagem para todo mundo. Não necessariamente você precisa converter a pessoa. Óbvio. Você tem que. É de extrema importância. É de extrema importância, sim, claro. A gente tem essa necessidade de levar a mensagem de salvação para as pessoas, mas o básico você tem que levar o evangelho. O resto, o Espírito Santo vai fazer. Sobre a sua pergunta, como que a gente pode deixar de ser chato, né, nesse sentido? Existiram vários momentos assim, onde eu ia testemunhar, né? Não que eu fazia isso com qual que é a palavra certa para isso agora? Não que fizesse isso querendo fazer, né? Mas por costume que eu tinha, então eu falava, não vou comer carne suína e tudo mais. Há muito tempo atrás, numa galáxia distante, há muitos anos atrás. Isso. Eu trabalhava numa empresa, Tegap Química, e hoje o pessoal sempre assim, tudo jovem, assim, né? Mesma faixa etária, foi num restaurante... Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, isso. Isso. E a gente foi almoçar, e nesse almoço, o pessoal tudo pegando carne suína, carne de porco. Vamos pegar carne de porco é gostosa, que não sei o quê. Eu falo assim, eu não vou comer carne de porco. E daí eu penso, por que não? Porque carne de porco não falei impura, eu falei... não vou lembrar a palavra agora. Mas enfim, eu não falei impura, eu falei outra palavra assim. A pessoa falou assim, nossa, eu fiquei com nojo agora, não vou comer carne de porco. Eu fiquei pensando comigo, então beleza, né? Fechou, né? Funcionou, amém. Mas acho que
o ideal seria eu explicar para ele, né, para esse meu colega, que Qual a o carne motivo? qual é o motivo da carne de porco ser impura. Eu utilizei um outro termo, tipo, a palavra não era nojenta, mas vamos dizer, a carne de porco é prejudicial, é impura, é nojenta. Daí ele falou, nossa, então, nossa, se fez ficar com nojo agora. Mas, óbvio, ele continuou comendo a carne depois disso, né? Mas na época eu também não tinha esse conhecimento, né, que eu tenho hoje. E hoje, por exemplo, recentemente também aconteceu de perguntarem também no meu serviço, no meu atual serviço. Não, no atual serviço não. Eu vou ter que colocar essa correção. Não, porque eu ainda estou trabalhando numa empresa e vou passar para outro serviço. Enfim, no serviço passado, comentaram... Um cara é trabalhador, né, gente? Passou por vários serviços. Por vários serviços. Perguntaram, tipo assim, eu tava comendo assim, uma carne de boi, um determinado corte de boi. Aí a pessoa olhou assim, mas esse corte é de boi? Eu falei, nossa, não é? O que eu conheço é de boi, né? Carne, eu tô comendo carne, tá, gente? O ideal não seria comer, mas eu tô comendo carne. Eu falei assim, é carne de boi. Até onde se sabe, carne bovina. Minha mãe sempre cozinhou, sempre fez com carne bovina. Ah, não sabia. Eu pensava que era carne suína. Eu falei, não é. E a gente não pode comer. Daí eu comecei a explicar, a gente não pode comer por causa disso. Deus quer que a gente cuide do nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Né? Então teve toda uma explicação ali. Então olha o contraste, né? Então lá no passado, às vezes a gente não tem conhecimento. Às vezes a gente estuda a Bíblia de forma mecânica, o Espírito Santo às vezes tem dificuldade de agir na nossa vida. E por ter essa dificuldade, a gente pode até estar testemunhando, mas não testemunha de forma eficiente. Sim. Aí, a partir desse momento onde a gente tem a comunhão com Deus, o testemunho passa a ser melhor. Então, você explica, tem uma explicação. Até 2 programas atrás, o Bruno comentou. Então, sou justamente também sobre a questão de carne suína, né? Mas não é só para isso, né? Tem para outras questões também. Qualquer outra doutrina, a própria guarda do sábado. Por que você guarda o sábado? Ah, porque você não pode trabalhar. Então, vou ser adventista também, porque adventista não trabalha. E como a gente escuta isso? Nossa. Falando sobre trabalho, né? No outro serviço anterior ainda, o rapaz veio zoando comigo também por causa disso. Falou, nossa, vou me tornar adventista, porque eu não preciso trabalhar sábado. Não, mas tem uma questão. Não é que você não vai trabalhar sábado. Você tem que, de certa forma, trabalhar para Deus. Né? E você não vai necessariamente trabalhar, mas fazer aquilo que Deus quer na sua vida. Sim. Salvando a sua vida e salvando a vida do outro. Então Deus quer que você retome aquele contato, né, com Ele. Na lição dos adultos, eu estava vendo lá, a gente estava estudando sobre a questão da sala do trono, né? E daí tinha muito essa questão de você ter contato com Cristo, né? Sim. Então você reconectar novamente com Cristo. Então lá no Jardim do Éden a gente tinha esse contato. Sim. Era um contato puro. Não tinha pecado. E a partir do momento que teve o pecado, a gente busca incessantemente se aproximar de Cristo. Então, a partir do momento que a gente tem esse contato, a gente consegue testemunhar de forma correta. Continuando no que o irmão falou, irmão, eu achei muito interessante, né, a sua colocação aí no seu trabalho. Eu até estava imaginando lá no meu trabalho, às vezes acontecem essas situações. Tem uma cafeteira lá bem bacana e tal. E daí já me perguntaram por que eu não tomo café. Várias vezes. Acho que quase todos os dias perguntam por que eu não tomo café. Você fala que toma um café de milho. Certo. E eu sempre respondo pra eles, olha, eu não tomo café, mas eu tomo cevada. O que é cevada? O que é cevada? entendeu? E daí vai levando todo aquele contexto ali pra mim, falar pra ele o que é a cevada. Eu já tirei do assunto do café. Então, mas uma vez já falei... Desculpa te interromper. Uma vez eu também já falei assim, mas você não toma café? Falou, não tomo café, eu tomo cevada. Então você toma cerveja. Dentista toma cerveja. Eu falei, não, cara, calma lá. Calma. Cevada o grão que faz a cerveja, mas não, a gente não toma cerveja. Aí daí é um gancho também pra gente convidar a pessoa pra tomar cevada um dia, tomar um café da manhã. Sim. Né? E falar um pouco de Deus, né? E depois você pode explicar. Tomar um café na sexta-feira já faz pôr do sol. Sim. É uma forma de testemunhar, né? Sim, mas assim, uma outra coisa que eu achei muito interessante foi que tu falou, né? Do primeiro contato que tu teve e tu não tinha muita aproximação ali, muito conhecimento, né? Com Deus. E depois mudou totalmente ali, né? E é uma coisa interessante que eu gostaria de puxar aqui na Bíblia, lá em Êxodo 33, o versículo... Deixa eu ver aqui. Êxodo 33, o versículo 15, que diz assim, olha só.
que Moisés disse? Uma oração, né? Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Né? Que forte. Então, assim, o primeiro passo para a gente saber ter essa comunicação com as pessoas, o primeiro passo é a gente se comunicar com Deus. É como você falou lá no Jardim do Éden. A gente tinha essa comunicação ali pela manhã, como está lá no livro História da Redenção. Como também à tardinha, Deus ia ali se encontrar com... Né? Porque Deus ele sempre gostou de ter. Então, você acha que uma oração dessa não é respondida? Né? Então, Deus com certeza ele vai ter prazer de ir com o seu filho. E daí, um certo dia, eu cheguei no trabalho pela terceira vez e me perguntaram: eu vou ali tomar um café. Você não vai querer café também, não, Eurismar? Aí eu falei: não, eu não quero. Mas por quê? Você não toma café? E todo mundo ficou olhando. Aí eu falei: eu não tomo por questão de saúde. Por questão de saúde. Aí ele: mas assim, por que mesmo? É porque eu sou adventista. E nessas horas a impressão que eles têm uma amnésia, né? Você já falou umas trocentas vezes pra pessoa: não, eu sou adventista, eu tenho isso. Não, mas por que mesmo que você é adventista? Aí foi como eu falei pra eles, né? Tipo, eu não costumo tomar café porque pode dar até azia em mim. Né? Tem algumas consequências. E aí daí eles começaram a falar: é pior que é mesmo. E daí eu fui falando das consequências que o café vai trazendo. Eu não fui falando que é porque eu era adventista, por causa da questão de saúde. Porque nós, adventistas, prezamos pela saúde. E com isso, algumas pessoas no trabalho, quando não perguntava para mim, perguntava para minha esposa. Né? Nessa época, a minha esposa trabalhava comigo. E algumas pessoas pararam de tomar café. Algumas pessoas chegaram... A minha esposa chegou em mim já algumas vezes e falou assim: olha, tem uma pessoa aqui no nosso trabalho, amor, que tomava café e agora disse que não vai tomar mais. Amém. E sabe aquela irmã que a gente viu tomando café? Ela também disse que não vai tomar mais. Amém. Aí te vem tomando água. Mas você não era adventista? Depois eles lembram. Gente, é muito interessante porque vocês não mudaram. Sim. O que vocês falavam antes, o que vocês falavam agora, vocês são a mesma pessoa, com conhecimentos diferentes. Vocês eram de uma forma, agora vocês são completamente diferentes. O que aconteceu de uma hora para outra foi Deus. Sim. Deus agindo na vida de vocês, acompanhando e vocês absorvendo a palavra e tornando ela verdade sobre vocês. Pode falar. Só que, assim, a gente sempre procura o máximo não ofender a pessoa. Sim. Tratar e é interessante ela com amor. esse cuidado, né? Isso. Tratar ela com amor. Entender por que ela toma. Entender por que ela não tem o conhecimento que a gente tem. A gente deve tratar ela respeitando o conhecimento que ela tem. E mostrar outras possibilidades. Isso. A gente hoje tem uma tarefa muito importante na pregação dessas 3 mensagens angélicas. Mas o que eu vejo hoje em dia, pelo menos na minha realidade, é que os jovens eles não estão dando a devida importância que deveriam dar. Vocês acham que os jovens hoje, essa é a minha concepção, mas vocês acham que os jovens hoje estão dando de fato a devida importância na pregação dessas 3 mensagens angélicas? Conheço muitos jovens que são da igreja, que se aprofundam na palavra, mas que quando chega a falar sobre Apocalipse, já tem medo. Tipo, não vou falar sobre Apocalipse. Ou tenho medo de falar sobre Apocalipse. Ou tenho medo de ler Apocalipse. Mas Apocalipse, ele traz um conhecimento absurdo pra gente. E ali, em Apocalipse 14, pede verdadeiros adoradores. Mas vocês acham que os jovens hoje estão de fato cumprindo com o que Deus está pedindo pra gente? Eu acho que depende. Né? Mas pode falar. Eu acho que depende do jovem, depende de alguns fatores. Eu não tô falando de todos, tá bom, gente? Em minha defesa. O ideal, qual que é o ideal do jovem? O jovem, sim, o jovem tem que proclamar a mensagem do evangelho. Esse é o ideal, né? Esse é o propósito não de jovem, mas qualquer pessoa que se identifique como cristão. Não importa se é a pessoa adventista, se a pessoa é assembleiana, se ela é metodista, da congregação. Se você se considera como cristão, né, partindo desse princípio, acredita em Cristo e Cristo pediu para a gente levar o evangelho, então a mensagem de Apocalipse 14 tem que ser mandada, tem que ser proclamada pelas pessoas que se consideram como cristãos. Então o jovem adventista, sim, ele tem que estar
Não pode ter esse medo, né? Sim. Óbvio, a gente tem, às vezes, muito medo. Medo não Porque é de a Deus. gente- A gente tem insegurança, vamos colocar assim. Nós temos insegurança, Sim. né? Porque às vezes a gente não conhece o que a palavra de Deus está querendo dizer. Sim. O próprio livro de Apocalipse, ele vai ter diversos símbolos. Não vai dar tempo da gente se delongar nesse assunto, mas tem diversos símbolos ali. E quando a pessoa vai ler, se ela não lê com instrução do Espírito Santo, ela vai ficar confusa. Mas a partir do momento que ela estuda, né, não simplesmente lê, ela estuda e se aprofunda naquele conhecimento, ela vai entender a urgência que Apocalipse 14 está trazendo ali de proclamação do Evangelho. Então, tem uma mensagem ali em Apocalipse 14, leiam, não esqueçam de ler, uma mensagem importante, que é levar o Evangelho a todo povo, língua e nação. E isso porque ali no final dos versículos, vem dizendo que a ira de Deus se aproxima. Então, por isso que no começo eu falei lá, né, na tirinha, quando a gente vai ler aquele texto que está embaixo da tirinha. A mensagem do Evangelho, né, pode ser que nem a própria palavra fala lá, né? Ela pode ser doce como mel. Mas se a gente não está preparado, ela pode ser amargo na nossa barriga. Sim. Sim. Né? Então, tem essa questão. A gente tem que levar, tem essa urgência de levar. Muitas pessoas podem perecer. Até nos programas passados, o pessoal que participou falou, né? A gente precisa ter essa urgência, né? Peraí, assistam os programas Isso, passados. não deixe de assistir. Até perdi ali no raciocínio agora. Enfim, mas a ideia é essa. Que a gente proclame o Evangelho, né? A gente tem essa urgência de proclamar, porque as pessoas precisam ser salvas. Isso não pode ficar guardado pra gente. Sim. Apesar de ter o verso, né? Guardei a sua palavra no meu coração, não significa que eu vou, não, beleza, agora que eu li a Bíblia, eu vou me esconder. Não, eu tenho que levar para as pessoas precisam saber que Jesus está voltando. Sabe, uma coisa que eu acho assim, muito interessante é levar, né? Levar o Evangelho. Ide, né? Ide e pregar o Evangelho. Mas como que eu vou levar algo se eu não tiver? Se eu não tiver esse algo? E onde que eu busco isso? Sim. Né? Eu tenho que buscar isso. Isso vem de quem? Vem de Deus, então eu tenho que buscar com Ele. Então, até lá na multiplicação dos pães, a gente observando, os 12 discípulos, eles pegavam cestos, levavam até o povo, esvaziavam os cestos, eles voltavam até Jesus e os cestos se enchiam e eles levavam novamente e assim sucessivamente. E ainda sobrou, né? Isso, e ainda sobrou. Então, o que eu entendo com isso? Que pra gente levar algo, a gente tem que buscar esse algo. Se a gente não tem ele, quem que tem? É Deus. Então a gente tem que buscar com ele. Buscar Deus. Isso. Quando uns dos discípulos foram expulsar os demônios, o que Jesus não disse? Que algumas coisas tem que... Tem muito jejum e oração, né? Jejum e oração. Então a gente precisa disso. É isso que eu acredito que Deus está nos chamando. Para que a gente tenha mais intimidade com Ele, conheça mais a vontade dEle e viva isso. É interessante o que a minha avó sempre falava, assim, que a educação, ela vem de casa. Não sei se já aconteceu com vocês. Não só a avó. Não só a avó. Essa frase é bem antiga. Trabalhar na educação faz a gente falar bastante. Isso. Então a educação, ela vem de casa. Isso não é uma mentira. Isso é uma verdade. Ellen White, nos seus escritos, ela relata que é importante a gente realizar o culto familiar. Sim. Né? O culto familiar, ele é importante. Ele é muito importante para nossas vidas. E se a gente for ver, se a gente for abrir os nossos olhos, a gente vai ver em volta o que as pessoas será que estão contemplando. Um certo dia eu vinha no ônibus orando, né? E eu ficava olhando para um tanto de jovens assim que trabalham do meu lado, que sabe? Aí eu ficava imaginando, por que será que essas pessoas são um pouco diferentes, usam umas coisas diferentes no nariz, alguns ganchos, algumas coisas. Por que isso? Né? E daí eu observei que as pessoas, elas contemplam isso. É o que elas vê no dia a dia. Então, o que a gente está contemplando logo quando a gente acorda? Dá uma pregação isso, hein? Sim. Agora foi... Aquele pensamento. Eu abri um parênteses assim, interessante, né? Agora aproveitando que já falei. Quando a gente pensa, o que significa os ganchos, né? Que as pessoas usam, né? Se a gente for ver o contexto histórico, os ganchos, que o meu irmão Ismaf comentou, era um símbolo de escravidão.
Então, quer dizer, será que essas pessoas estão sendo escravas do mundo? Ou escravas de algo pior? Né, para não dizer, né, o nome do inimigo. Será que estão sendo escravas do mundo? Né, por estar eu estou contemplando isso que nem você comentou. Eu estou contemplando piercing, estou contemplando tatuagem, enfim, outras coisas piores. Eu estou sendo escravo disso. Eu dei um Google, aí fui ver qual que eram os vídeos mais vistos pelos jovens. Né? Qual os vídeos mais vistos? Daí eu fui ver, era algumas coisas sobre funk, algumas outras coisas. E o que os caras usavam? Realmente, tudo isso. Aí daí um colega ali da sala de aula chega usando lá, é descolado. Sim. É descolado. E daí o outro, eu vou fazer isso também. É aquele Isso, negócio um que tempo você- atrás? Calma aí. Aquele negócio que volta na lição passada que a gente leu, que você é o que você contempla. Se você contempla isso, você acaba se tornando aquilo. Então é por isso que a gente, como jovens, tem que tomar muito cuidado com o que a gente está absorvendo. Sim. Pode falar, sua linha. Não. Passa o olho do MT. Pau ímpar. Eu esqueci. Pode Era continuar. pra Segue. Certo. E eu fiquei admirado com uma história de um jovem, eu não vou lembrar o nome, acho que adolescente, acho que ele tinha por volta de uns 12 anos, o nome dele é Mateus. Se eu não me engano, no interior do Maranhão. Um jovem que começou a querer se dedicar ao estudo da palavra e depois de tanto ele, sabe, amar aquela palavra, ali, com tanto amor, ele pensou, não, eu quero ser salvo. Só que depois ele pensou logo em seguida, eu não quero ser salvo sozinho. Eu quero que a minha família também vá. Depois ele pensou, eu quero que os meus amigos também vá. E sabe, ele começou a ser descolado. Sabe? Só que ele começou por estar pregando a por palavra estar de Deus. pregando a palavra de Deus. Legal. Ele passou a ser conhecido. Ele passou a ser visto. Mas não por uma forma negativa, e sim por uma forma positiva. Ele começou a ser visto pela sociedade como um garotinho, cara, impressionante. Um garoto de 12 anos pregar o evangelho e batizar várias pessoas durante o ano. Olha só que benção. A gente às vezes acaba perdendo algumas oportunidades de nos tornarmos um Mateus. Alguém que de fato tem uma influência muito boa. E ele não se tornou uma boa influência sem estudo. Primeiro ele estudou, primeiro ele conheceu, para daí ele transmitir. E o quanto nos falta isso? O quanto nos falta esse id, esse fato de estudar para poder proclamar. Cristo ele chama verdadeiros adoradores. E os jovens eles precisam ser muito cuidadosos com isso. Eles precisam, de fato, estudar, conhecer, para daí transmitir. Hoje, a gente tratou sobre um assunto muito importante, sobre Apocalipse. A gente tratou sobre assuntos que podem edificar muito a vida do jovem que está do outro lado da tela assistindo. E é muito legal porque a gente iniciou pedindo para que tudo que a gente fosse falar aqui não fosse de encontro com a nossa vontade, mas sim com a vontade de Cristo. Sim. E olha quantas bênçãos a gente já não falou aqui agora. Olha o quanto tudo que a gente falou pode edificar na vida do jovem que está assistindo. Quando a gente iniciou o podcast, a gente nunca... a gente iniciou assim sem imaginar quão iria impactar a vida das outras pessoas. Mas hoje nós temos relatos de pessoas que começaram a estudar a Bíblia. Pessoas aí da produção que ficam atrás das câmeras, que falaram que começaram a estudar mais ainda a lição da Escola Sabatina pelo que a gente estava fazendo aqui. Às vezes a gente começa algo achando que a gente começa só por começar, mas a gente vê Deus trabalhando através daquilo. Para que nada do que a gente falou aqui tenha sido em vão, a gente agora deve pedir para que Cristo atue na vida da pessoa que está do outro lado da tela. Não só da outra pessoa, mas também da nossa. Sim. Porque às vezes a gente fala algo pensando que vai ser em vão. Mas depois a gente vai para casa e fica tipo, cara, mas tudo aquilo que a gente falou hoje serviu para mim. Quando eu estava estudando sobre a lição, eu aprendi muito mais do que a gente está falando aqui hoje. Tudo que a gente falou, tudo que eu falei, serve para mim. Eu conheço a minha realidade. Por isso Sim. que eu posso falar de mim, gente. Mas tudo que a gente fala aqui, tudo que a gente traz à tona, os conteúdos que a gente vem estar transmitindo aqui, a gente precisa absorver. A gente precisa compreender. Para que a gente possa entender isso de forma correta, a gente deve pedir para que Deus nos molde, para que Ele habite dentro de nós, para que Ele vá transmitindo cada vez mais o seu conhecimento.
Para que isso de fato aconteça, gostaria de convidar vocês, Diego, para você fazer uma oração, para que a gente peça para que Deus nos ilumine, para que Ele faça de acordo com a sua vontade dentro de nós. Diego, você faz essa oração pra gente, por favor. É uma baita responsabilidade. Eu queria fazer um comentário antes. Eu sei que a gente já passou tempo já. Não, tudo bem. Você eu faço parte da equipe aqui, eu sei que a gente tem um tempo curto. Muitas vezes, uma das perguntas que foram feitas aqui é falando a respeito de como a gente não deve ser um crente chato, por assim dizer, né? E depois que eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu senti a necessidade de falar para as pessoas que Jesus está voltando. Muitas vezes a gente vê pessoas de outras denominações lá fora. Os próprios testemunhos de Jeová, eles ficam batendo de porta em porta, tentando levar a palavra de Deus. Talvez, assim, exista diferença de doutrinas entre nós e eles, mas será que nós, adventistas, também devemos, de forma talvez não chata, mas fazer essa mesma coisa também, de levar para as pessoas por causa da urgência que essa mensagem nos traz? Talvez Calma aí. E a gente não fala isso com relação a como se eles fossem chatos. Não, mas é para uma inspiração. Sim. Porque eles servem como uma inspiração. Sim. Cara, se a gente se inspirasse neles, se a gente levantasse todo dia de manhã e fosse de porta em porta, ficasse de pé nas praças e anunciando para cada pessoa que passa ali, quantas outras pessoas não poderiam ser salvas? No ônibus que você está indo para o trabalho, quantas pessoas que você tem oportunidade de falar a palavra de Deus, né? Muitas pessoas vão se sentir incomodadas, mas nosso dever é proclamar o evangelho, né? Até me lembro, nos últimos trabalhos que eu passei... Peraí, quantos trabalhos você já passou? É pouco. Levando em consideração a média, é pouco. Mas enfim. A média, 10. Eu fui 9, menos a média. Brincadeira. Mas menos que isso. Mas é interessante que os últimos serviços que eu passei, eu chegava pro pessoal e falava assim, gente, o que vocês acham do que fala Apocalipse? O que vocês acham sobre o que a Bíblia fala? Sobre a volta de Jesus? E é interessante você ver que as pessoas, por mais que elas se digam crentes, se digam cristãs, elas não conhecem a palavra de Deus. E quando isso acontece, as últimas vezes, pelo menos, me deu muita decepção. Falei, cara, nossa, eu tô com vontade de conversar sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus com outras pessoas, independente da denominação dela. Porque muitas pessoas que conversavam, às vezes, não eram adventistas. Óbvio, né? Se a gente tá falando... Não, se a gente tá falando, testemunhando para outras pessoas, teoricamente, para pessoas que não sejam adventistas. Apesar que existem pessoas dentro da igreja que podem se perder. Mas é necessário pregar também para os de casa. Para os de casa, exatamente. Enfim, aí eu chegava para a pessoa e falava assim, o que você acha da palavra de Deus, quando a palavra de Deus fala sobre a volta de Jesus, as profecias, não sei o que, a pessoa fazia cara de paisagem e falava assim, acho legal. Aí eu ficava... Tá, vamos conversar mais, tipo... Não desenvolvia a conversa. Não desenvolvia. A última conversa, eu cheguei pro rapaz e falei assim, daí, o que você acha sobre a volta de Jesus, sobre o que Apocalipse diz? Falei, daí ele começou. Aí esse último ainda falou assim, mas... Óbvio, daí vai ter diferenças, né, de doutrinas ali. Mas assim, foi muito melhor do que simplesmente a gente... a pessoa só simplesmente fala assim, não, acho legal, acho que Jesus vai voltar e é isso, e beleza, eu tô vivendo... Não, a gente tem que... Eu acho que a ideia é essa, a gente testemunhar e falar que Jesus está voltando e se preparar e preparar outras pessoas, porque vai ser legal estar no céu. Não vai ser algo assim monótono, não vai ser a gente com asinhas tocando harpas e numa nuvem assim. Tá aí uma frase que eu nunca escutei. Vai ser legal estar no céu. Vai ser bom estar no céu, vai ser legal. Cara, você imaginou, acho que a Ellen White fala nos seus livros que a gente vai poder visitar outros planetas. Conhecer outros planetas. Você vê Elon Musk tentando ir para Marte, a gente vai poder ir para outros sistemas solares, gente. Você já pensou, consegue imaginar essa ideia? Você ter essa noção de que a gente vai poder ter acesso a qualquer outro lugar. Hoje a gente mal consegue chegar na Lua. Você vai poder voar. Vai poder voar. Sabe o que é mais legal ainda? É que a gente vai estar ali com Cristo. Com Cristo. E a única coisa que a gente pode levar para o céu são as outras pessoas. Então o que a gente está fazendo hoje? Será que a gente está se desenvolvendo para que a gente leve essas pessoas de fato para o céu? Foi só um pensamento alto. A Bíblia também fala que Deus está esperando para os cristãos que gostam de comer, diz que os cristãos gostam de comer bastante, né? Então, para o cristão que gosta de comer, lembre-se, Jesus está preparando uma mesa, uma ceia para a gente quando a gente chegar no céu. Então, eita glória! E eu tenho um recado para os jovens que estão assistindo a gente hoje. Não tenha medo. Não tenha medo de pregar o evangelho. Não tenha medo. Lembra de Moisés, quando ele
ficou sem saber o que fazer e Deus falou, Moisés, o que tu tá esperando? Coloca o pé na água. Não tenha medo se tu vai, tipo, ofender a pessoa. É claro, não vai ofender. Ame. Mas vá. Com a prática, você vai se aperfeiçoando. Vá, pregue. Isso aí. Mosca, desculpa por ter prolongado mais o programa. Vamos orar então? Oremos. Desculpa ter demorado aí, gente. Vamos lá. Mas acho que era importante falar. Senhor Deus, amado Pai, nós lhe agradecemos, Senhor, por esse estudo onde fez perceber o quão importante é a mensagem de Apocalipse 14. O quão importante é essa mensagem, urgente que ela é para nós que somos cristãos, em levar as outras pessoas que precisam conhecer de Ti, Senhor, que o Senhor está voltando. E que o Senhor não quer estar no céu sozinho, apenas com os anjos, mas sim também com nós que somos Suas criaturas. Que o Senhor se sacrificou por nós na cruz, Senhor. E por causa desse sacrifício, nós agradecemos porque temos, através da Sua graça, a possibilidade de estarmos contigo no céu. Que o Senhor abençoe, Senhor, a nossa pregação do Evangelho. Que cada um que esteja assistindo esse vídeo, que a nós mesmos que estamos participando aqui, que aquelas pessoas que venham se converter no futuro possam proclamar cada vez mais que o Senhor está voltando e que vai ser bom conviver contigo no céu, Senhor. Amém, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco, nos abençoando e nos preparando para tudo que está por vir nesse mundo antes da sua volta. Te pedimos suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Gente, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite de estarem aqui. A gente sabe que muitas vezes não é fácil. A gente tem uma semana corrida aí. Sim. Mas muito obrigada mesmo por vocês terem vindo, por vocês estarem se dedicando cada vez mais a pregar o Evangelho de Cristo. E que vocês possam tornar Apocalipse 14 uma realidade na vida de vocês. Amém. Amém. Então, esse é um agradecimento que eu faço em nome de toda a equipe. Muito obrigada. Em nome da equipe também, Diego. Você faz parte da equipe, mas muito obrigada por aceitar aí. E Deus seja louvado pela vida de vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, podem agora mandar um beijinho, um abraço, um aperto de mão para o pessoal que está em casa assistindo ou para alguém especial. Eu quero mandar um abraço e um beijo, um abraço bem apertado para minha mãe e para minha esposa. Deus abençoe vocês. Amém. Eu mando um abraço, um beijo para minha esposa, para o meu filho, para toda a minha família, para o pessoal do SIC, do distrito, para todo mundo. O pessoal que conhece aí, que Deus seja louvado e obrigado. É isso aí, gente. Amém. Amém. Bom, se você quer conhecer ainda mais sobre o estudo de Apocalipse, se você quer conhecer ainda mais sobre o conteúdo da lição, nós temos 2 QR Codes aqui abaixo, alguns links também, que vocês podem estar acessando, ter conteúdo a outros estudos diferentes, com temas diferentes, onde você pode, de fato, se aprofundar. A gente te convida para que na próxima quinta-feira você esteja aqui conosco mais uma vez. Estaremos aí entrando no nosso último episódio dessa temporada. Então, primeiramente, a gente agradece pelo apoio e por vocês estarem aqui com a gente até aqui. E comentem o que vocês estão achando, o que vocês acharam do conteúdo da lição. Se vocês gostaram de ali estar trabalhando sobre estar estudando sobre Apocalipse 14. E se vocês têm alguma opinião também, algum feedback com relação ao podcast, podem comentar também, a gente vai estar respondendo aí. Curte, compartilha para que outras pessoas também tenham a oportunidade de ter o mesmo conhecimento que você. E a gente te espera na próxima quinta-feira. Cara, dá pra falar muito mais coisa, hein? Ô, a gente viu, né? Falou bastante. Eu precisava